Olá a todos, muito boa tarde. O meu nome é Carlos Nunes, eu sou professor de informática, também sou autor de alguns manuais e livros escolares e também sou o encarregado de educação de duas crianças que andam no primeiro e no quinto ano, portanto eu acabo por falar aqui no papel não só de educador, professor, mas também de educador pai. Então eu fui convidado pela Leia para dinamizar este webinar destinado a encarregados de educação e também a professores sobre a utilização de ferramentas de ensino à distância. Em webinars anteriores falou-se de estratégias e algumas ferramentas a utilizar mais específicas para professores. Aqui neste caso vamos abordar mais uma série de ferramentas, muitas delas que serão particularmente úteis tanto aos vossos filhos como a vocês próprios, sejam encarregados de educação ou professores. Então, fazendo aqui um pequeno balanço do que já foi falado no webinar de ontem, portanto, sobre como é que esta informação está a chegar aos alunos. Então, eu tenho aqui várias formas da informação chegar aos alunos, como por exemplo, por e-mail, redes sociais, grupos de mensagens instantâneas, blogs, sites de internet, partilha na cloud. Há algumas ferramentas web, como por exemplo quizzes criados em ferramentas como o Kahoot, Padlet, que é uma espécie de um mural digital que está disponível, por exemplo, para uma turma inteira, ou ClassDojo, que é uma ferramenta muito utilizada no primeiro ciclo e também, eventualmente, no pré-escolar. E finalmente, os LMS, que são os sistemas de gestão de aprendizagem. Estes sistemas de gestão de aprendizagem, provavelmente LMS pode não vos dizer muito, mas se calhar alguns destes nomes já vos diz alguma coisa. Alguns exemplos de LMS são a aula digital, utilizando agora as novas funcionalidades que tem, que funciona como LMS, Edmodo, Classroom, Moodle, Schoology ou Microsoft Teams. Então estes LMS o que são? São ferramentas que permitem ao professor disponibilizar algumas atividades e que através da própria plataforma os alunos irão enviar os ficheiros para o seu professor, portanto sem utilização de outras ferramentas. Agora, esta ordenação que eu coloquei aqui não é feita por acaso. Eu coloquei por ordem aquilo que eu considero desde o pior até à melhor forma de comunicar neste contexto de educação e ensino à distância. O mais utilizado provavelmente é o e-mail e eu considero que é a pior ferramenta de apoio aos professores e aos alunos. Porquê? Imaginem que eu, professor, envio uma tarefa por e-mail para 20 alunos responderem dentro do próprio documento, os alunos realizam a tarefa e enviam de volta 20 e-mails para eu responder. Portanto, cada professor não tem apenas uma turma. Eu, como professor de informática, poderia ter num limite até 22 turmas, portanto 22 vezes uma média de 20 e tal alunos. Portanto, seriam muitos e-mails e, portanto, é uma forma não muito eficaz de gerir esta informação. Em termos de comunicação, também não, porque se um aluno coloca uma dúvida por e-mail, eu só consigo responder por norma a esse aluno. Eu acabo por responder a esse aluno e os meus outros alunos que tenham a mesma dúvida, portanto, provavelmente vão-me enviar mais um e-mail com a mesma pergunta. Utilizando as ferramentas como os LMS já faz com que essa comunicação seja facilitada. Eu já tenho formas mais eficazes de dar uma tarefa a todos e uma forma centralizada de recolher os trabalhos. Mas pronto, isto acaba por ser algo mais útil para os professores, mas convém que os pais tenham uma noção de que estas ferramentas existem e que podem ser utilizadas e possivelmente já estão a ser utilizadas na vossa escola. Para algumas destas ferramentas, uma vez que não conseguimos abordar aqui todas, não consigo explicar como é que funcionam todas, portanto, esta ajuda pode ser usada tanto por professores como por pais, como é que se usam estas ferramentas todas, e neste endereço conseguem ver alguns vídeos de ajuda, tanto do ponto de vista do professor como do ponto de vista do aluno, como é que as coisas funcionam. De qualquer forma, para o aluno é relativamente simples, os professores poderão provavelmente precisar mais alguma ajuda. E antes de falarmos de todas estas ferramentas, uma pergunta muito colocada é como é que fazemos isto sem internet e os alunos não têm os equipamentos, portanto há aqui um problema que não conseguimos colmatar da melhor forma, uma vez que estas ferramentas de que eu vou falar
muitas vezes elas implicam que existe um aparelho físico, um telemóvel, ou um tablet, ou um computador, e que exigem também uma comunicação, uma ligação à internet. Agora, se todos os alunos têm, nem todos os alunos têm, mas algo que não está a passar bem a informação é que existem várias famílias que têm internet, mas se lhes perguntarmos se têm, dizem que não têm. E porquê? Porque para eles a internet é algo que está fixo em casa e que depois em casa funciona, quando a internet também se aplica aos dados móveis no telemóvel, e as operadoras nestas alturas até dão mais algum tráfego em relação ao normal, e que isso também é a internet. Isso também são formas de conseguir comunicar com os professores. Eu falo disto porque eu já tenho vários casos em que os alunos dizem que não têm internet, mas em casa ficam a ver vídeos no YouTube nos seus aparelhos, e eles continuam a dizer que não têm internet. Alguns pais que também dizem que não têm internet estão a comunicar com os encarregados através do WhatsApp, por exemplo, que implica uma ligação à internet. Então, às vezes, estamos a desvalorizar os dados móveis e que são, efetivamente, uma forma bastante eficaz também de utilizar a internet. Em algumas zonas, se calhar os dados móveis até funcionam melhor do que as linhas fixas. Mas pronto, começando a nossa discussão e agora sim, começando aqui a explorar algumas apps para trabalhar no smartphone ou no tablet. Eu vou nomear aqui várias, mas obviamente que não poderei explicar como é que funcionam todas. Mas o mais importante, e eu digo sempre isto aos meus alunos, o mais importante não é saber exatamente como vamos usar esta ferramenta, o mais importante no início é saber o que é que ela permite fazer. E se ela permite fazer isto, e se eu tenho esta necessidade, eu próprio vou arranjar uma forma de descobrir como fazer, ou sozinho, ou com a ajuda dos colegas, ou com a ajuda do professor. Aqui é importante dar a conhecer um leque alargado de ferramentas para depois vocês selecionarem quais é que poderão ser úteis para vocês, ok? Então eu tenho aqui um exemplo de uma imagem de um telemóvel com uma série de apps instaladas, todas elas úteis para aprender à distância. Então eu dividi aqui em algumas categorias, portanto temos no topo as apps da Leia, alguns pacotes de produtividade da Google e da Microsoft, outras ferramentas de comunicação e algumas apps associadas aos tais LMS, aos sistemas de gestão das aprendizagens. Então, começando aqui a falar das apps da Lei Educação, portanto, se vocês receberam informação sobre este webinar é porque vocês ou os vossos educandos têm livros desta editora. E esses livros podem ser acedidos mesmo através do telemóvel ou do tablet. No caso do telemóvel em particular, existe uma aplicação que é o Smart Aula Digital, que tem apenas atividades. Algumas das atividades que estão no site aparecem aqui e até permitem ao aluno ver como é que as coisas, não apenas responder a testes, mas também ver uma explicação do porquê aquela resposta ser certa e o porquê daquela resposta ser errada. É uma aplicação bastante interessante. A aula digital não tem propriamente uma versão para smartphone, a aula digital, que é onde os alunos podem ver o seu manual escolar, mas acedendo ao site da aula digital, conseguimos aceder no telemóvel também ao manual. Até se for necessário, podemos simular a criação de uma aplicação para o telemóvel. Portanto, no Chrome, se nós carregarmos aqui nestes 3 pontinhos do navegador, temos uma opção que diz adicionar à página principal. E ele adiciona ao nosso telemóvel um atalho como eu tenho aqui. Portanto, eu tenho um atalho logo direto que vai parar à página que tem os livros. Portanto, acaba por ser um atalho muito prático. Quem usar o tablet, a aula digital é uma app normal que pode ser instalada e até se podem descarregar parte dos capítulos de determinado livro. A aula digital depois tem mais algumas funcionalidades que vamos falar mais à frente. Neste caso aqui estou a falar especificamente da funcionalidade de ter acesso ao manual digital, uma vez que até muitos alunos acabaram por deixar os manuais nos cacifes da escola. Em relação aos pacotes de produtividade, eu coloquei aqui 2 pacotes que podem ser usados em diferentes contextos. A ideia não é termos estas aplicações todas instaladas. A ideia é
adaptar-nos àquilo que a escola está a usar mais. Então, hoje em dia, há muitas escolas a aderirem aos LMS, ao Microsoft Teams, e outras escolas ao Google Classroom. Então, isto aqui seria uma sugestão, as aplicações da Microsoft acabam por ser uma boa sugestão para alunos que têm escolas que estão a trabalhar com o Teams, e as aplicações de baixo para escolas que estão a trabalhar com o Google Suite versão educação. Portanto, há um balanceamento entre as escolas, grande parte das escolas tem um serviço ou outro. Então, olhando aqui para as aplicações da Microsoft, portanto, temos aqui a ferramenta Outlook, que é para o envio e recepção de e-mails, o próprio LMS Teams, que também tem videoconferência, o Skype, que também está associado à Microsoft e que algumas escolas preferem usar o Skype em vez do Teams, o OneDrive, que é um serviço de armazenamento na cloud e que iremos falar mais à frente, e também as aplicações mais conhecidas para a criação de documentos, folhas de cálculo e apresentações. Do lado da Google existe um pacote semelhante. Portanto, o Gmail, a aplicação nativa do e-mail da Google, o Classroom, que é o LMS utilizado por estas escolas, o Meet, que é a ferramenta de videoconferência, o Google Drive para armazenamento na cloud e também as ferramentas de criação de documentos, criação de folhas de cálculo e de apresentações. Portanto, todas estas ferramentas permitem a que um aluno no seu telemóvel consiga fazer algum trabalho de uma forma autónoma. E porquê é que há necessidade disto? É mais prático fazer isto no PC, mas na maior parte das famílias não há um computador para cada pessoa lá em casa. Por exemplo, nós em minha casa somos 4. Entre nós os 4 existem 2 portáteis, 2 telemóveis, que são os dos pais, e existe um tablet e uma televisão, para quando aparecer a telescola. E agora como é que nós fazemos esta gestão? Portanto, tem de haver ali uma gestão partilhada e da utilização de alguns recursos, e se o vosso filho tem um smartphone, é muito útil ter algumas destas aplicações para conseguir ir fazendo algo sem ser obrigatoriamente no PC. Pode ir responder às perguntas do professor online, pode colocar as suas perguntas ao professor através de e-mail ou através do LMS, pode enviar alguns trabalhos para o professor, pode escrever pequenos textos, portanto, acaba por ser uma alternativa à falta de equipamentos dentro de uma casa. E aqui no meu caso, eu estou a falar de uma casa que até tem alguns equipamentos disponíveis, portanto, pode haver muitas casas em que há um computador para 5 pessoas e mais 2 telemóveis para as mesmas 5 pessoas, ok? Mas pronto, acaba por ser uma forma alternativa de trabalhar e conseguir adiantar algum trabalho. Depois há algumas aplicações que podem também existir e que podem ser úteis. Portanto, por exemplo, o WhatsApp, uma ferramenta já muito conhecida para comunicação direta com colegas, com professores, etc. Depois também temos outras ferramentas que podem ser usadas para videoconferência, além daquelas que eu já referi. Portanto, tínhamos a ferramenta de videoconferência o Teams da Microsoft e o Meet da Google. Esta Zoom pode ser usada em qualquer um dos casos. Também já iremos falar disto um pouco mais à frente. E depois, existe para cada LMS diferente, existem alguns mais populares do que outros, por exemplo o Moodle, que é um LMS bastante popular, que pode ser usado em alternativa ao Teams ou ao Classroom, e que também tem uma app. Portanto, por norma, todos os LMS têm uma app associada para dar uma alternativa ao envio de trabalhos. Esta última que eu acrescentei chama-se ClassDojo, é uma ferramenta mais adaptada para crianças mais pequenas, primeiro ciclo, pré-escolar, também pode ser usada mais para comunicação com os pais, ok? É mais para comunicação com os pais e os pais, por sua vez, comunicarem aos seus filhos. E depois, obviamente, que há uma panóplia de outras aplicações específicas para disciplinas mais ligadas às ciências, como a matemática, por exemplo, o Khan Academy, que tem uma série de atividades que os alunos podem fazer no telemóvel, várias ferramentas para línguas estrangeiras, tradutores automáticos, jogos para aprender determinadas línguas, aplicações para alunos com necessidades educativas especiais. Portanto, aí deverão ser os professores a dar algumas indicações de que aplicações é que poderão utilizar também nos vossos telemóveis.
Uma coisa muito importante é que os alunos têm de se habituar a comunicar com os professores. Eu pegando no exemplo da minha filha, a minha filha tem receio de perguntar coisas à professora agora que não está ao pé dela. Se não sabe resolver um exercício, acaba por pedir o apoio dos pais, e muitas vezes os pais não conseguem ajudar e querem evitar ao máximo comunicar com os professores. Portanto, nós temos de habituar os nossos filhos a colocar as dúvidas aos professores através da plataforma que o professor estiver a usar ou que a escola estiver a usar. Os alunos têm de se habituar a comunicar por lá e a prestar atenção também às dúvidas dos outros alunos. E só assim é que isto irá funcionar, porque depois os pais obviamente não têm capacidade para dar conta do assunto, uma vez que também obviamente estão em casa, não estão em casa a descansar, muitas vezes estão em casa em trabalho. Então esta é algo que devemos incutir nos nossos alunos para aumentar um sentido de responsabilidade e um sentido de autonomia que muitas vezes eles não têm. Portanto, em relação especificamente àquelas aplicações para criar e editar documentos online, nomeadamente as ferramentas mais conhecidas são o OneDrive e o Google Drive, estão disponíveis tanto no PC como no smartphone, como no tablet, portanto podemos usar em qualquer aparelho. Agora, há motivos para usarmos estes serviços. Estes são serviços que toda a gente deveria conseguir utilizar, sejam pais, sejam alunos, sejam professores, seja para a vida profissional, seja até para a vida pessoal. Então convém nós conhecermos as potencialidades destas ferramentas. Então eu tenho aqui algumas funcionalidades, portanto a mais típica é simplesmente para armazenar ficheiros na nuvem, ou seja, ter os nossos documentos guardados online, um ficheiro que eu posso abrir em minha casa, mas também posso abrir fora de casa usando o telemóvel e acedendo ao mesmo serviço. Também existe a possibilidade de partilhar as pastas e ficheiros que temos dentro deste serviço. Por exemplo, eu posso enviar, professor, posso enviar um documento para os meus alunos verem, uma partilha. E sempre que eu editar o meu documento original, os alunos vão sempre ver o estado final do meu documento. Eu não estou a enviar um anexo em que cada aluno vai guardar a sua cópia, eu estou a enviar o meu documento original, mas apenas para eles poderem ver. Também posso fazer isso para edição. Eu ter um documento e o aluno ou os alunos poderem editar simultaneamente esse documento. Pode ser muito bom para alunos para, por exemplo, criar um trabalho em grupo, em que pode haver um aluno que está a trabalhar no primeiro capítulo do trabalho, enquanto outro aluno está a trabalhar no mesmo documento, ao mesmo tempo, no segundo capítulo. E eles conseguem até ver exatamente o que é que o outro está a escrever, e o professor depois pode ser partilhado para o professor poder ver, e o professor até consegue ver exatamente quem é que fez o quê. Então são ferramentas muito úteis para edição e trabalho colaborativo entre professores e alunos. Aqui no meu agrupamento tivemos uma atividade interessante durante estes 15 dias da pausa, em que quisemos manter algum contacto com os alunos, mas sem lhes dar trabalho escolar, em que fomos escrevendo ao longo dos dias um trabalho, um texto colaborativo, uma história entre todos os alunos, em que em cada dia havia um aluno que ia acrescentar algumas linhas ao texto e ia continuar a história à sua maneira, seguindo algumas indicações que cada professor a cada dia lhe ia indicando. Por exemplo, eu quero que o teu texto inclua autocarro, lua e javali. E o aluno, nas suas 5 linhas, tinha de tentar encaixar estas pistas na sua história. Portanto, é apenas um exemplo da possibilidade deste trabalho colaborativo. Depois é possível criar e editar documentos online, portanto, nem preciso de ter instalado uma aplicação no PC como o Word ou o LibreOffice para editar um documento. Desde que eu tenho internet eu consigo editá-lo online e em qualquer lugar, em qualquer aparelho. Também há a possibilidade de recuperar versões antigas de ficheiros. Se houver algum engano, alguma gravação mal feita, eu consigo dizer eu quero recuperar a versão de ontem deste ficheiro, porque as alterações que o aluno X fez não foram muito corretas e eu vou voltar atrás. Portanto, há essa possibilidade. Portanto, como já fui dizendo aos poucos, podemos aceder aos ficheiros em qualquer sítio e em qualquer dispositivo. E finalmente a possibilidade de sincronização de ficheiros.
Isto é muito útil para este trabalho dentro de casa, em que os alunos vão usar o computador dos pais às vezes não têm acesso. Então o que é esta sincronização? É a possibilidade de começar um texto no telemóvel e continuá-lo no computador. Eu estou a escrever um texto no telemóvel, o computador fica livre. Eu desligo o telemóvel, sento-me em frente ao computador e eu consigo começar imediatamente a trabalhar no mesmo documento. Então é uma das possibilidades deste tipo de serviços que é útil para toda a gente. Em relação a estes dois serviços de que estamos a falar, o OneDrive da Microsoft e o Google Drive da Google, eles funcionam basicamente da mesma maneira. Portanto, quem usa um tem as mesmas funcionalidades básicas que o outro, ok? Portanto, tem aqui os endereços, depois na apresentação podem procurar, caso não conheçam estes serviços. Portanto, como criar? Acedendo a estas ferramentas, temos lá normalmente um botãozinho com um mais ou a dizer novo, em que clicando lá temos então a possibilidade de dizer o que é que queremos criar. Pode ser um documento do Word, pode ser uma apresentação de PowerPoint, ou no caso do Google Drive, portanto, um documento do Google ou uma apresentação do Google que basicamente permite editar o documento de uma forma simples, com funcionalidades mais limitadas do que a versão que está instalada no PC, mas ainda assim que permite criar facilmente qualquer um destes tipos de documentos. Portanto, este aqui é um exemplo de um documento criado no Word Online, em como veem tem um aspecto semelhante àquilo que possa estar instalado no vosso computador, só que funciona online, portanto, com algumas vantagens em relação ao armazenamento, uma vez que nem sequer ocupa espaço no nosso computador. Aqui no telemóvel também é possível usar este tipo de criação. Neste caso, eu até tenho aqui um pequeno vídeo a mostrar como é que pode ser feito, pode ser guardado um trabalho que até foi feito em papel. Por exemplo, este caso é do meu filho que anda no primeiro ano. Nós temos as folhas, ele faz as cópias e faz as contas no papel, que não vamos forçar a estar a fazer aquilo no computador, e depois no final, utilizando a aplicação, neste caso é a do OneDrive, a própria aplicação consegue-me detectar o documento e permite-me guardar um PDF, um ficheiro de texto, que tem a junção de todas as páginas, e o envio para o professor é apenas um único ficheiro que ele consegue ver todas as páginas lá. Portanto, aqui é apenas uma pequena demonstração de como capturar aqueles documentos, neste caso foram 4 folhas, e depois enviar, guardar no telemóvel, portanto, na verdade na nuvem, e depois poder enviar ao professor mais tarde. Portanto, em relação à partilha, para o caso dos alunos não é super frequente, mas para trabalhos em grupo pode ser muito útil. Mas clicando com o botão direito em cima de qualquer um dos ficheiros que estão no Google Drive ou no OneDrive, se carregarmos com o botão direito em cima de um ficheiro ou pasta, temos uma opção para partilhar. E usando depois essa opção, podemos decidir quem é que são as pessoas que vão aceder à partilha, portanto, escrevendo o e-mail dessa pessoa, ou até podemos copiar um link para enviar a qualquer pessoa, mesmo que ela não tenha e-mail. Por exemplo, enviamos por WhatsApp este link, o que faz com que a pessoa clique no link e veja o conteúdo do nosso ficheiro ou da nossa pasta, mais uma vez, na nuvem. Se eu partilhar uma pasta, por exemplo, eu, professor, partilho uma pasta com os meus alunos com tarefas a desenvolver. Os alunos, tendo esse link, nunca mais eu preciso de lhes enviar um e-mail a dizer já temos uma tarefa nova, porque os alunos, sempre que forem àquela pasta, conseguem ver em tempo real o que eu tenho no meu próprio computador, na minha própria pasta. Portanto, imaginem que todas as semanas eu acrescento uma tarefa, os alunos já nem precisam de receber mais informações minhas de que a tarefa está lá. Eles vão ao mesmo sítio e vão encontrá-la lá. Isto depois, obviamente, cada professor tem a sua forma de trabalhar, não é? E como vimos, há muitas formas de comunicar, não teria de ser obrigatoriamente assim. Falando um pouco mais sobre ferramentas de videoconferência, isto acaba por ser um tema um pouco polémico, que acabam por ser ferramentas que agora estão a começar a ser bastante utilizadas nas escolas para as mais diversas finalidades, às vezes bem usadas, às vezes nem por isso. Então, o que é mais frequente vermos a ser usado nas nossas escolas, portanto, é o Google Meet, para escolas que têm o Google Suite, é o Teams, para escolas que têm o
o serviço do Office 365 da Microsoft. E depois algumas alternativas que não estão associadas diretamente ao serviço da Google e da Microsoft. Temos aqui o Cisco WebEx e temos o Zoom. Pode haver escolas que, além de usarem o Teams para trabalhos, acabam por usar o Zoom para videoconferência porque gostam mais das funcionalidades, etc, etc. Mas será que estas ferramentas de videoconferência são um mal necessário e que cuidados é que devemos ter? Bom, em termos de ser um mal necessário, infelizmente, sim. É preciso de ser usado com cuidado e com moderação, mas acaba por ser um mal necessário para conseguirmos esclarecer algumas dúvidas aos alunos e para conseguirmos transmitir aos alunos o que é necessário, às vezes, o que eles precisam de fazer. Por outro lado, tem muitos problemas relacionados com a privacidade. Portanto, o direito à reserva da imagem dos alunos, a reserva da privacidade da sua própria casa, não apenas de alunos, mas também dos professores. Então, que cuidados é que devemos ter? Então, eu como professor, considero que eu devo pedir sempre aos meus alunos para nunca usarem a câmara se estiverem em videoconferência comigo. Alguns professores gostam de ver as carinhas de todos os alunos ao mesmo tempo para ver se eles estão com atenção, esquecendo-se que na verdade eles podem estar a olhar para o ecrã e a jogar um jogo qualquer, portanto, estar de frente para a câmara não quer dizer que estejam a prestar atenção. Então, eu costumo fazer isso e penso que não deve haver nenhum aluno que seja obrigado a dar a cara. Aliás, eu próprio não sou obrigado a dar a cara aos meus alunos. Eu quero dar a cara para manter aquele contacto e para eles também não se esquecerem como é que eu sou. Mas eu não sou obrigado a fazê-lo, ok? Então, estas ferramentas normalmente são usadas da forma errada, em que há professores que querem dar as aulas em direto por videoconferência aos alunos. E se vocês forem à procura de algum especialista que vos diga que isso é uma boa ideia, vocês não o vão encontrar, porque estas ferramentas não devem ser utilizadas para dar aulas. Há algumas escolas, nomeadamente algumas escolas privadas, que querem fazer passar uma imagem de que está tudo mais ou menos normal e que as mensalidades devem continuar a ser pagas, têm insistido mais nesta forma, mas não é muito funcional, ok? Não é fácil manter um aluno uma manhã inteira a olhar para um ecrã do computador ou ouvir o som do professor, normalmente até com uma qualidade bastante inferior à qualidade da transmissão na vida real, não é? E com dificuldade em tentar perceber o que é que se está a passar do outro lado, porque a qualidade da imagem pode não ser muito boa, depende da qualidade da internet, do computador, etc. Tem muitos fatores. Então, devem ser utilizadas em contexto. São importantes, muito importantes, num contexto de tutoria, com um grupo pequeno de alunos, esclarecimento de dúvidas, aulas em direto. Apesar de eu pôr aqui como utilizar entre alunos e professores, não deve ser utilizado desta forma. Pode ser usado, mas há alternativas a isso. A alternativa mais comum é disponibilizar os recursos de forma assíncrona, ou seja, disponibilizar os recursos e as tarefas antes e depois marcar uma videoconferência para esclarecer as dúvidas dos alunos que não conseguiram fazer. Eu pessoalmente costumo fazer assim e os alunos que vão a essa videoconferência nem são todos. São os alunos que precisam de ajuda para realizar aquelas tarefas. Eu, como professor, também consigo perceber que alguns alunos não aparecem, mas que estão com dificuldades. Esses aí eu convoco-os. Digo, tu apareces cá a esta hora e depois resolvemos as dúvidas. E os alunos vão entrando e saindo durante aquela hora, tiram as dúvidas e vão-se embora. Portanto, vão à sua vida. Entretanto, entra outro e por aí adiante. E eu, durante uma horinha, fico ali sempre com os alunos a rodar. Alguns ficam lá a ouvir as dúvidas dos outros, mas pronto, é algo a terem em atenção. Outros contextos de utilização entre alunos, portanto, para trabalho colaborativo, para fazer um trabalho de grupo, acaba por ser útil serem os próprios alunos às vezes a usar estas ferramentas que são disponibilizadas pela sua escola, por exemplo, como o Google Teams ou o Google Meet associado ao Google Classroom. Agora, como utilizar? Aqui há algum material importante para utilizar. Portanto, o mais importante são os auriculares. Portanto,
para o aluno estar concentrado naquilo que está a ouvir e não estar a ouvir o barulho que anda no resto da casa, porque cada um está na sua vida em casa, não é? Portanto, esse é o essencial. Depois, os outros alternativos. O microfone e a câmara, muitas vezes faz parte do portátil ou do próprio telemóvel, que podem ser usados ou não, uma vez que o aluno pode chegar lá a uma tutoria e acabar por ouvir a sua dúvida esclarecida por causa que outro colega a colocou, mas, portanto, o aluno tem que ter sempre aquela noção de que ele pode ligar o seu microfone para falar quando for necessário. Para uma boa utilização desta ferramenta, convém que os professores e os alunos chegam a algumas boas práticas, como, por exemplo, estar preparado a horas, porque aqui os alunos estarem constantemente a entrar depois da hora vai interromper ali um pouco, provavelmente, a dinâmica. Isto no caso de haver algo programado, do género, vocês vêm aqui a esta hora para eu vos dar uma explicação de 5 minutos do que fazer, por causa das dificuldades que eu vi que estão a sentir, portanto, nesse contexto. Todos estes serviços têm sempre uma sala de chat associada, que muitas vezes os alunos usam para começar a conversar uns com os outros e ficando distraídos do essencial. Portanto, uma boa prática é utilizar esse chat para assuntos relevantes ou para colocar alguma pergunta ao professor, mesmo sem microfone. Portanto, devem ser usados para isso. Também é importante para os alunos esperar a sua vez de falar. Portanto, numa videoconferência não é muito prático estarem 5 pessoas a falar ao mesmo tempo. E manter o microfone desligado até chegar então a tal vez do aluno falar. Portanto, a ideia, quando estamos numa videoconferência com várias pessoas, é que quem fala tem o microfone ligado, todos os outros têm o microfone desligado. Porque senão é comum estarmos a ouvir os cães do vizinho a ladrar, ouvirmos algumas discussões que estão a ocorrer lá dentro de casa, que são às vezes aquelas discussões normais, em que se calhar um pai está a reclamar com outro filho que está na sua outra aula porque não está a fazer tudo bem. Então, assim evitamos essa entrada de ruído numa sala de videoconferência. E depois, portanto, seguir as indicações do organizador, normalmente o professor, que vai indicando quem é que deve falar, quem é que deve ter cuidado com o som que continua ligado, por exemplo, etc. Agora, que mais há para falar acerca disto? Em relação à utilização do lado dos alunos, a utilização não é muito difícil. Neste caso em particular, tem aqui a entrada de uma sala do Meet. Normalmente o professor faz o convite ao aluno, que recebe por e-mail, ou que está colocado no LMS, ou que chega por WhatsApp, e o aluno, clicando no link, se for no telemóvel, abre a aplicação específica. Se for no computador, muitas vezes nem é preciso instalar nada. E aparece uma página deste género, que é a página de preparação, em que nós vamos ver se a câmara está a funcionar, se o microfone está ligado e podemos decidir como é que vamos entrar. Neste caso em particular, iríamos entrar com o microfone desligado e com a câmara desligada. Entramos, ao clicar no participar agora, e íamos começar a ouvir e a ver quem se estivesse a mostrar, mas nós, pronto, mantínhamos desligados. Em qualquer altura da apresentação, nós podemos clicar no botão para ligar o microfone ou no botão da câmara para ligar a câmara. Portanto, nos outros sistemas é sempre algo muito parecido. Temos este ecrã de preparação e depois temos uma opção para participar, ou às vezes para escrever o nosso nome, para dizer como é que nos chamamos, e depois, a partir daí, é seguir as instruções do professor. Antes disso, já agora para professores, que a dúvida foi colocada, vamos voltando aqui um pouquinho atrás, o que é que eu posso fazer numa sala de videoconferência? Portanto, para os professores, porque é que isto é útil? É útil porque eu tenho, por exemplo, uma forma de partilhar o meu próprio ecrã. E partilhando o meu próprio ecrã, eu posso mostrar aos alunos uma determinada página ou como é que se resolve um determinado exercício, também vai depender da disciplina, não é? Eu, como sou de informática, é importante eu conseguir mostrar ao aluno como é que vai fazer determinada tarefa, usando a aplicação em que ele deveria estar a usar, ok? E agora, uma dica para os professores, que é aproveitarem muito bem os recursos e as ferramentas que já sabem usar.
Portanto, eu vejo professores à procura, às vezes, de ferramentas XPTO para fazer uma determinada tarefa, quando eles próprios já conhecem ferramentas que permitem fazer isso. Por exemplo, como é que eu tenho uma ferramenta para partilhar um quadro branco com os meus alunos? Eu, no limite, eu posso usar o Paint para fazer alguma coisa. Obviamente que eu não vou ter a destreza necessária para escrever o que é preciso, mas eu posso escrever o texto utilizando o teclado e fazendo algum desenho mais rudimentar, portanto, e eu partilho a minha janela do Paint através dessas ferramentas de videoconferência. Outras alternativas é puxarmos pela imaginação, colocarmos o telemóvel no sítio certo e, em vez de estarmos a filmar a nossa cara, podemos estar a filmar uma folha de papel onde nós estamos a escrever. Portanto, é o que eu estou aqui a fazer. Neste vídeo eu estou a tentar alguém a usar as fórmulas no Microsoft Excel usando uma folha de papel que está a ser filmada. Portanto, há sempre formas alternativas e originais de fazermos as coisas bem na mesma, ok? Então, falando agora da utilização de plataformas de conteúdos digitais educativos. Como vimos, os LMS vão permitir ao professor disponibilizar os seus próprios materiais para os alunos. Aqui neste caso, falando um pouquinho da aula digital, portanto do site a que os alunos que têm manuais das editoras da Leia têm acesso, os alunos aqui também têm acesso a uma série de materiais que não vão encontrar em mais lado nenhum. Portanto, o manual escolar digital apenas está disponível neste tipo nesta plataforma em particular, portanto acaba por ser sempre usado como uma extensão das aplicações que as escolas já utilizam, que os professores da escola utilizam. Aqui do ponto de vista do aluno, o que é que os alunos podem encontrar? Podem encontrar, portanto, na biblioteca podem encontrar todos os seus manuais escolares, e aqui é interessante que há uma quantidade enorme de pais que parece que só durante este último mês é que descobriram que a aula digital existe, uma vez que, e aqui falando da minha experiência pessoal, várias pessoas amigas que me perguntavam como é que se inscrevem na aula digital para ver os livros, etc., quando já podiam estar a usar desde o início do ano. Por exemplo, os meus filhos acabam por deixar sempre os livros na escola porque sabemos que temos a possibilidade de ver online os manuais e que, além de podermos ver os manuais online, temos acesso a mais algumas funcionalidades. Portanto, dentro do próprio manual, dentro das páginas do manual, nós vamos encontrar alguns recursos que não existem no papel. Estes recursos, por exemplo, podem ser uma determinada apresentação, uma animação, algum jogo, um teste para verificação de conhecimentos. Portanto, há uma série de recursos úteis que estão nesta ferramenta e que não vão ser encontrados em mais lado nenhum. Depois, como eu mostrei no início da aplicação da Smart, o Smart é mais uma secção que está lá no site da aula digital e que tem apenas alguns exercícios das determinadas disciplinas. E que depois lá dentro estão divididos por categorias. Por exemplo, é fácil encontrar, sei lá, quinto ano, frações. Deverá estar aqui nos números racionais não negativos. E lá dentro tem uma série de atividades que os alunos podem ir resolvendo e, como eu disse, no final de escolherem a opção é mostrado o porquê daquela resposta. Portanto, independentemente de acertarem ou falharem, aparece essa explicação, o que é muito útil para os alunos. Uma novidade aqui na aula digital, que é a inclusão das minhas salas, que é uma nova ferramenta que funciona então como um LMS. Aquelas ferramentas como o Classroom ou o Teams também estão presentes na aula digital, uma vez que permitem disponibilizar e receber trabalhos dos alunos e dar um feedback também aos alunos. Portanto, o professor pode colocar o trabalho e pode anexar uma série de recursos próprios do professor ou anexar alguns recursos que estão dentro daqueles recursos do próprio manual escolar. Portanto, o professor tem acesso a uma série de recursos interessantes para anexar às suas tarefas. Também é possível criar alguns testes também com perguntas já pré-definidas ou com perguntas criadas pelo próprio professor. Portanto, e os alunos, ao fazerem um desses testes, têm logo acesso à sua nota, conseguem ver logo a correção do teste, o que é que está certo, o que é que está errado. Portanto, têm logo um feedback imediato. Portanto, isso já existe há algum tempo. Uma novidade que surgiu, salvo erro, esta semana,
é um mural de comunicação, em que este mural permite que o professor partilhe com os alunos um texto que pode levar como link um link para uma página ou um anexo com um documento de texto ou uma apresentação ou algum recurso da aula digital, e os alunos podem responder ao professor dando também feedback imediato e colocando algumas dúvidas ao professor. Então é uma forma muito prática de os alunos estarem em contacto com os professores, uma vez que muitos alunos já têm uma conta de utilizador na aula digital e os seus professores também. Agora é só juntar o útil ao agradável e os professores convidarem os seus alunos para um destes espaços onde depois podem, de uma forma muito simples, receber esses materiais. Então agora fazendo aqui uma pequena demonstração da aula digital. Portanto, aqui neste caso estamos com uma conta de aluno. Portanto, conseguem ver aqui aquelas áreas que eu estava a falar, desde, portanto, a biblioteca, depois onde os alunos poderão ver os vários manuais que têm, depois outras secções como os recursos, ou Smart, ou as minhas salas, a tal nova ferramenta de LMS que a Leia agora colocou à nossa disposição, em que aqui até conseguimos ver que é a conta da minha filha e tem aqui alguns convites já aceitos. Então, aqui nesta disciplina de demonstração, só para percebermos, aqui na entrada os alunos e o professor irão ter acesso a um mural. Este mural é utilizado pelo professor para colocar as suas mensagens e depois os alunos podem dar aqui um feedback ao seu professor. Portanto, o professor tem aqui um controle maior, que só ele é que vai poder fazer a publicação original e os alunos podem comentar. Por exemplo, o professor pode dizer, portanto, coloquem aqui as vossas dúvidas sobre a tarefa X e depois os alunos podem então comunicar uns com os outros e com o professor para esclarecer essas dúvidas. Aqui na secção de trabalhos tem uma forma muito prática do aluno de ver os seus trabalhos todos e vê-los por estado. Por exemplo, temos aqui um trabalho que o aluno já concluiu e que tem uma nota. Um trabalho que o aluno já acabou e que está submetido, mas o professor ainda não avaliou. E temos também um trabalho por responder. E o aluno, se aceder a um destes trabalhos, portanto, além de poder ver o enunciado e ver os recursos que o professor vai disponibilizar, também pode responder com texto ou até adicionar um ficheiro que esteja guardado no seu próprio computador. Portanto, e depois pode enviar este trabalho ao professor e o professor recebe a informação de que há um novo trabalho para ser visto e depois no mesmo espaço o professor vê os trabalhos de todos os seus alunos. Okay? De qualquer forma, neste caso eu estou a mostrar do ponto de vista apenas de um aluno. Aqui nos testes, o aluno pode ver alguns testes, como eu disse, podem ser com perguntas da própria aula digital ou perguntas criadas pelo professor ou uma mistura de ambos. Portanto, aqui o aluno facilmente consegue aceder ao teste. Portanto, o teste também tem um prazo que pode ser feito e depois tem aqui uma série de questões que vão ser colocadas ou de escolha múltipla ou de resposta curta e após o aluno submeter o teste irá ver qual é que é a sua nota e depois também irá haver um feedback do que é que estaria certo e o que é que estaria errado. Portanto, aqui o aluno não é só para ter uma nota, é para o aluno também aprender aquilo que não conseguiu fazer bem à primeira. Portanto, como veem, esta é uma ferramenta bastante útil. Eu recomendo vivamente a utilização da aula digital. Portanto, é ter o manual no formato digital e poder pesquisar por frações e apresentar umas páginas onde está escrito frações é algo bastante útil. Às vezes os nossos filhos sabem que deram uma determinada matéria ou não sabem bem quando é que foi e nós podemos procurar alguma coisa que esteja para trás facilmente. Aqui os recursos, têm muitos recursos para utilizar. As atividades de Smart, recomendo vivamente que os vossos filhos façam isto, pois aquilo também vai registando o progresso e eles também se sentem motivados com isso. E temos então as minhas salas que eu estive aqui a mostrar. Então, antes de terminar, eu gostaria de fazer aqui um pouco de publicidade ao meu canal. Porquê? Porque tem aqui a resposta para quase todas as perguntas que não foram respondidas. Por exemplo, eu tenho aqui um blog que tem uma série de vídeos explicativos que nesta situação tem aqui por categorias Google Classroom, Microsoft Teams e o Moodle. Quem precisar de saber como o professor pode utilizar o Google Classroom é só vir aqui
e procurar o vídeo que mostra como é que se usa determinada funcionalidade. Para os pais também pode ser útil, porque eu também tenho aqui vídeos dedicados aos alunos. Portanto, como usar o Google Classroom do ponto de vista do aluno. Como é que eu falo com o professor, como é que eu envio um trabalho, onde é que eu vou para fazer um teste. Portanto, temos aqui esses vídeos. Para alunos também temos como é que faço as mesmas tarefas, mas usando um smartphone em vez de ser no computador. Pronto, os professores podem procurar aqui os vídeos que começam por guia rápido. Portanto, está por episódios, 4 episódios, cada um tem, às vezes, nem 5 minutos, e conseguem então, em qualquer momento, em qualquer altura, de uma verdadeira forma de aprendizagem à distância, e não tendo que haver obrigatoriamente uma videoconferência para estarmos em direto a explicar alguma coisa a alguém. Portanto, deem uma espreitadela, vão encontrar lá muitas coisas úteis. Por exemplo, se quiserem saber mais sobre o Zoom, podem escrever aqui na procura Zoom e vai aparecer um vídeo que mostra como é que criam a vossa sala, como é que criam uma sala de videoconferência no Zoom, como é que convidam os alunos, como é que os alunos vão entrar, portanto, seja para o Zoom, para o Meet, para o Teams, conseguem ver ajudas para para as várias situações. Portanto, com isto eu iria então terminar a minha apresentação. Eu espero que tenham achado útil. Depois fica aqui o endereço do meu blog novamente, depois quando receberem esta apresentação em PDF, depois também podem ver o link. Espero que tenham gostado, espero que tenham achado útil. Não se esqueçam, é importante conhecer as funcionalidades das ferramentas e das plataformas, e no fim de escolhermos aquelas que são úteis para nós, aí sim, chegou a altura de procurar a informação de como é que elas funcionam. Portanto, cada um vai fazer as suas escolhas, vejam o que é usado na vossa escola, o que é usado pelos colegas, o que é usado pelos amigos dos vossos filhos, e, portanto, no fim de fazerem a melhor escolha, é só começarem a utilizar estas ferramentas. Estimulem os vossos filhos para serem mais autónomos na utilização das tecnologias, num sentido produtivo e não apenas no sentido de ver vídeos no YouTube ou falar com os amigos. Portanto, há muito mais para utilizar no telemóvel dos vossos filhos, no tablet dos vossos filhos. Bom, foi com muito gosto que eu estive aqui, e vemo-nos por aí. Até à próxima.